Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo hoje de 10 minutinhos. E dando continuidade às frases, eu tenho aqui uma frase de minha autoria e uma frase que fala aqui também de vegetarianismo, né? Um tema que eu já abordei num vídeo anterior, que é o despertar demônios. Então, coloque esse título, vai aparecer lá, que eu falo, né, uma parte bem delicada desse tema. E é um tema que às vezes as pessoas não gostam muito, mas é um tema necessário, gente, né? É uma parte de um salto evolutivo que nós precisamos dar e é urgente, né? Então deixa eu ler aqui, ó. Uma geração que não ingerirá carne olhará para esta assim como esta tem olhado para os homens das cavernas. Então aqui faz um bom tempo que eu escrevi essa frase. Fui bastante generoso, né, comparar nossa civilização com os homens das cavernas. Uma geração que não ingerirá carne, eu diria que nem se compara com o que nós vivemos aqui, né, o que nós chamamos de vida aqui, né? Uma geração que não ingerirá carne, ela vai superar até o próprio conceito de vida, né? Que são seres libertos do véu dimensional. Então você não é mais a pessoa que vive uma vida, que acha que a vida é isso, né? O nascimento e morte do corpo físico, e quando acaba, aí chama de morte. Você é o ser que está dentro do corpo, e não o corpo. Então você já vai ter esse conceito. Não é nem conceito, você já vai ter essa percepção. Então muitos de nós já passamos a ter, né? Então, o que chama de morte é apenas o descarte do veículo físico. Então você continua, então você não tem mais o que chamar de morte, né? Então a vida, você vai ver que a vida é um constante, né? Então se você vive esse constante, você não vai ter um contraponto para chamar de morte, porque a tua realidade ela é outra, né? Então a morte ela passa a existir só nessa limitação que a gente vive aqui, nessa densidade, né? Onde que há dor, há sofrimento e a tal morte, né? Então uma geração ela vai além disso, né? Não se prende, a mente não é atrofiada, né? O mental aqui ele é atrofiado. E o que atrofia? A densidade que se vive aqui, né? E parte desse parasitismo com os animais é o que propicia que perpetue essa densidade, né? Porque sim, existe toda a criminalidade entre humanos, existe todo o sofrimento entre humanos, mas o que faz com o animal é pior, né? Porque você tem aí milhões de animais assassinados diariamente, né, de forma industrial, como que é de falar, dentro da fábrica, né, de forma mecânica, que bota ali na esteira e vai. Isso, gente, é surreal, né? Uma raça liberta vai olhar e falar isso, nossa, não é, eu não fazia parte disso. Isso aí, como isso existe? Como que uma raça chega a fazer isso? É difícil de entender, né? Ou você vai ter dificuldade de entender como que podemos estarmos um período tão desconectados do outro para cometer isso, né? De forma sistema e mecânica, né? Então isso gera muita energia densa e pesada, né? E o que faz a energia densa pesada? Ela turva, ela atrofia, né? Ela impede o movimento, ela limita a nossa movimentação, né? Ela tira a nossa clareza mental. Então torna seres que têm um cérebro, mas não usam esse cérebro, né? Então quem usa? Os controladores, os manipuladores, o que traz o roteiro e fala, a vida é isso, vocês vão ver isso, isso e isso. Então aqui você tem dificuldade de acreditar que existe de fato vida após a morte, tem dificuldade de acreditar que existe vida em outros mundos, embora isso está sendo aberto, né? Mas existe ainda uma dificuldade, uma atrofia, por quê? Porque é a mente que está atrofiada. Porque quando houver a clareza mental, se limpássemos essa energia, cara, ia ser tão lógico quanto é respirar. Quanto eu caminhar, eu estou vivo e caminho e dentro em cima de um planeta e existe outros planetas lá fora, então tem também. Isso é tão claro. Não ia nem se ter essa questão. E você tem. Por quê? Por causa da atrofia mental que se vive aqui. Então os seres são seres que se acham racionais e humanos, mas não, vocês não usam a mente. Porque se usasse não faria o que faz. Né? E não é só isso. Né? A gente está vendo aqui um ponto de vista de viver fisicamente, emocionalmente e mentalmente, né? De pensar e agir. Mas aí entra a parte consciencial. E isso aqui abre um leque tão grande que é o que? De você se conectar com o outro, se conectar com os próximos, se conectar com o planeta, com a natureza. Isso rompe o véu dimensional. Então uma civilização que não ingere carne é uma civilização multidimensional.
Você vai ser consciente que está usando o corpo físico em um planeta, mas você está em contato com toda a tua multidimensionalidade. Aqui nós já estamos, só que o contato é sutil por causa da atrofia mental. Né? Por causa do. Não, nem tanto atrofia, mas o véu que encobre, né? Essa densidade, ela pesa. Então o contato ele fica um tanto limitado. Então você tem que fazer um esforço para ir além e fica aquela coisa dentro que te impulsiona de você ir, buscar. Né? Mas numa civilização já livre, o contato vai ser muito mais direto. Então é outra realidade. É uma outra forma de vida. Né? Você não vai ter Matrix. Então aqui dentro da Matrix é como se um animal, né, um macaco, ele não é um macaco. Ele não vive uma vida de macaco. Ele é. Na cabeça dele, ele é convencido que ele deve ficar ali rastejando na lama. Ou ficar rastejando na lama e fica aí. E ele aceita aquilo porque acha que aquilo é uma maravilha. É o que nós estamos vivendo aqui. Que nós já somos esses seres que pode voar. Né? Seres que não tem tanta limitação física como a gente vê aqui. Mas é difícil falar nessas coisas dentro dessa que pode ter chamado de simulação, né? Muitos já estão chamando de simulação, embora eu não vejo muito assim, mas é o que parece, né? Porque nós somos seres incríveis e como seres tão incríveis aceitam viver de forma tão limitada, se não for, né, uma simulação que a gente aceita vir aqui jogar, né? E é muito limitado, né? E é um apelo, né? Fazer o esforço para a gente tentar, né, ser o menos parasita possível. E fazer o esforço para fazer essa mudança, porque essa mudança é muito importante, né? De não ingerir animais, não ingerir coisas que vêm do reino animal. É muito importante, é um passo que nós precisamos dar. Né? Se nós queremos evoluir de fato, é um passo que a gente precisa dar. E como humanidade, como raça, você quebra todo esse sistema. Esse sistema ele quebra. Né? Ele deixa de existir. Então por isso que não dá para comparar. Né? Aqui eu comparei Homens das Cavernas, né, com o atual. Então na época ainda tinha como se os Homens das Cavernas fosse algo muito... Mas é muito próximo do que do humano hoje. Muito próximo mesmo. Né? Agora se você comparar com uma raça que livre, não dá. Né? É muito um avanço. Né? É uma dimensão diferente. Né? E nós temos essa capacidade. Né? Nós somos como seres, né? O macaco que arrasta a lama, como seres doentes, enfermos, que estamos acamados. Né? Então, é só tirar esses parasitas. Por isso que eu falo que a gente aceita viver essa condição. Porque a gente tem essa capacidade de fazer isso, tirar esses parasitas, só que a gente não tira. Né? Então tem coisas que a gente ainda quer vivenciar, quer experimentar, quer ver como que é. Né? Mas assim, é só para fazer essa comparação mesmo. Então, tirou esses parasitas, nossa, o salto é incrível. É tipo, você que está ali acamado em coma e acorda e fala, uau. Né? E nós precisamos chegar a esse ponto de... É o processo de despertar. Então, como você vai se espiritualizando, você vai tipo adotando um modo de vida mais saudável, você vai sentindo isso. Você vai interiorizando isso. Né? Você, interiormente, né, que vai saindo daquela densidade, cara, a máquina vai funcionando melhor, com mais fluidez. Né? E são seus chakras que começam a girar melhor, são o seu sistema atômico, né, energético, que vai fluindo melhor a energia. Né? E isso vai reverberando no seu sistema emocional, mental, que vai expandindo, e consciencial, que vai te dando uma outra forma de ver. Né? A própria mental, você olha para a mente não é no controle, você vê como ela como uma ferramenta também. Né? Você se vê além da mente, além da pessoa. Então é para isso que nós estamos caminhando. Então nós já temos essas capacidades de fazer tudo isso aqui. Né? Então é só para, né, trabalhar em cima dessa frase, não colocar como uma exigência, nós precisamos fazer isso agora, que tem que fazer. Não, tipo, tem a simulação. Tem seres que precisam, né, viver esses tipos de experiência. Mas quem não quer, quem já viu que não, já deu, já aprendeu, já viu que eu tinha que aprender, então dê esse passo, porque o salto ele é imenso. Né? É para onde nós estamos caminhando. E quem não vê, e quem não percebe, aquela pessoa que faz chacota que agora que tá tendo Semana Santa, né, que as pessoas falam que não pode comer carne, mas comem o peixe, e os outros que vão lá e para afrontar faz aquela churrascada, né? Isso daí ainda vai viver dentro da limitação,
de achar que é uma pessoa, né, vivendo, que vive uma vida, né, e não que é a vida em si que nos se limita, né. Então acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.